esse não é um problema só do Marajó. É um problema universal. Acontece aqui em São Paulo, acontece no Pará, acontece na França. Para mim foi um chamado. Eu fiquei muito, assim, eu posso falar, até fiquei revoltada. Eu falei, como que isso está acontecendo enquanto a gente está conversando e continua acontecendo enquanto eu estou dando essa entrevista? E como documentarista, meu primeiro impulso foi esse. Fico imaginando você olhando Jamile Correia, aquela menina com traseiro. Você era o quê? Você tinha um ano mais que ela quando fez Floresta Um ano a Esmeralda? mais que ela. Foi assim, quando eu a vi pela primeira vez, eu já senti a presença da cinegenia, sabe? Essa coisa que, porque às vezes você é super interessante na vida, mas através da câmera... A lente não gosta tanto de você. A lente no seu pode... caso... A gente adora. Mas eu trato bem ela, dou beijinho na câmera, eu falo, cuide bem de mim. Sempre quando vai começar algum filme, eu faço uma reverência para a câmera. E foi, claramente, eu me vi ali no meu começo, vivendo esse desabrochar mesmo, né? Eu acho que é um desabrochar. Daqui a pouco a gente fala mais de Manas, agora vamos lembrar um pouco essa sua história tão linda. Essa estreia internacional que a gente está falando de Dira foi com o diretor John Boorman e a Floresta das Esmeraldas, The Emerald Forest. Você parou, foi teste? Como é que foi? Foi teste, foi um momento muito especial na minha vida, porque eu fazia o primeiro ano científico na escola e propus para o meu professor, Osmar, professor, posso encenar os clássicos que a gente está lendo, ao invés de fazer a redação? Não sei bem por que eu propus isso. E ele aceitou e uns 10 amigos também aceitaram e a gente fazia montagem de algumas cenas, que foi uma ideia interessante. Numa dessas, um professor de artes viu e falou, tá tendo um filme aqui, eu acho que se você for lá, você vai ser aprovada. Esse professor chama Cláudio Barros, que depois descobriu as tainás, ou seja, ele tinha também esse olhar para uma cinegenia, né? Cheguei lá, tinham 300 diras e eu falei, não. Eu vou me embora, minha irmã, não. Tu me fizestes acordar cedo, agora tu vais ficar. Fiquei, fui selecionada. E na hora do diretor entrevistar as pessoas que ele tinha selecionado, de olho, aí ele tinha um tradutor, que era o Flávio Tambellini, querido Flávio. Aí ele, what's your name? Aí eu, my name is Dira. Aí já mandei o Dira para ele entender. Oh, do you speak English? Yes, a little bit. Uau! A primeira lição, né, gente? The book is on the table. How old are you? I'm 15. Você se incomoda de ficar aqui para fazer um videoteste? Eu falei, tem que perguntar à minha irmã. Aí já tinha ali um jeitinho de quem tinha uma segurança, uma autoestima resolvida. E fui selecionada para esse super filme, uma das maiores produções que já passaram pelo Brasil. E tive esse começo cinderelesco, Bial, assim, de cinema internacional, com volume. E aí morei 4 semanas no Copacabana Palace, sabe? Aquela coisa assim, depois foi pra mal acostumada. Londres. Pronto. A dublagem foi em Londres? Dublagem em Londres. Vamos explicar por que tem essa dublagem vendo uma cena do filme. Tentem entender o que a Dira está falando como a indígena Kachiri? Kachiri. Kachiri. Enamekuku, Bandadura Norren, Teomejangue da Bad, Goshen Pati Guadudo Avdeb. À vous, Tito. Zondengo Kachiri. Uau! Bom, que língua você estava falando ali? Durante as filmagens, a gente filmou falando inglês. E aí, depois, a gente foi a Londres dublar um similar de alguma língua inventada para cobrir esse movimento labial do inglês. Mas que batesse com o labial. Que batesse com o inglês. Então, fica bem ali naquela afinação. Mas é uma língua inventada, então. Uma língua inventada. Escuta, e de cara você, então, se você já vinha com esse impulso na escola, vem o filme... Ficou claro que essa era a sua vida, a sua vocação era essa. Você sabe que ficou claro ao longo do ano seguinte. Porque quando a gente estava... Eu era uma menina, né? Eu acho que até... Eu regulava com esses 13 anos da Jamile, apesar de ter quase 15 anos. Eu acho que a minha família reuniu porque ficou com medo, assim, Dira, indígena, sem roupa, no primeiro filme, uma menina...
Mas aí, meu pai foi sereno e falou assim, filha, quando o filme estrear, você vai aguentar seus amigos na escola? Falei, vou. Então, por mim, você pode fazer. E realmente, foi um cuidado que o meu pai teve do pós. Sábio, hein? Do depois, muito sábio. Depois da família estar dividida. Eu acho um absurdo. Não. E aí eu falei, não vou deixar fechar essa porta que se abriu para mim. Porque foi um portal, não foi uma porta, né? E eu percebi logo que ali era um caminho que eu não tinha planejado, mas que cabia em mim. E eu deixei aí eu voltei para Belém depois da dublagem, o filme estreia em Cannes, eu termino meu científico, faço vestibular para bacharelado em física. Em física. Qualquer coisa eu ia para o outro lado. Mas eu falei para os meus pais, estou indo para o Rio de Janeiro ser atriz. E aí, já no ano seguinte, 1986, na Band, faz uma minissérie chamada Carne de Sol. Depois, 4 anos depois, vai para a Globo, estreia como Nininha em Araponga. Cena com Taumaturgo Ferreira. Vem aqui, vem. Eu acho que eu tô com febre. Não tá não. Sua temperatura tá normal. Vem aqui, deita aqui do meu lado, deita. Deita, só um pouquinho, deita. Eu tô doente, Nininha. Rapidinho que a tia Colombo pode aparecer, tá? Que nada, uma hora dessa ela já tá dormindo. Quando anoitece lá fora, me bate a lembrança do tempo em que Amasso, né? Tuca, peraí. Amor, você sabe que eu ainda sou virgem. Não faz mal, Nininha, eu sou Capricórnio. Gente, essa piada já era velha naquela época, hein? Não, o meu primeiro dia de filmagem, eu tô com um drink de gravação da minha primeira cena na Globo. Eu tô com um drink num abacaxi, assim, bem fina. E eu consegui derrubar isso em cima do Taumaturgo. Então, eu já batizei ali o começo. Mas é uma ótima lembrança, porque foi meu primeiro trabalho aqui na Globo. E foi um ano muito especial. Foi um ano que termina em Embrafilme, né? Termina não, ela é extinta pelo governo Collor. E aí eu pensei, poxa, agora eu tenho que procurar outra coisa para fazer. Aí fui chamada para fazer essa novela e ao mesmo tempo eu passei para a Unirio, que eu disse, não, tenho que ter um outro caminho que não seja o cinema. Não descuidou. Não descuidei. Não, porque o cinema foi extinto, com algumas das extinções que o cinema brasileiro já atravessou. Já né? atravessou, mas na televisão, nossa, você fez... Depois a gente vai falar dos filmes também, porque é curioso, são 2 caminhos bem separados, distintos. Na televisão, personagens bem populares e no cinema, um cinema bem cinema radical, assim. Norminha, Caminho das Índias. Amor, beba logo. Bebe esse leitinho, porque hoje eu quero dormir cedo. Pra acordar amanhã, ó, com a minha pele descansada, amor. Lucimar, em Salve Jorge. Moreno, meu filho, que saudade. Deu uma certa solidez. Pô, o que tu tá fazendo aqui? Tu não pode falar pra ninguém que eu tô aqui. Nath, tu tá querendo brincar de pique-esconde, não é? É isso mesmo, tá todo mundo aí procurando aonde tá teu cérebro, entendeu? Faz o seguinte, vai lá pra esquina e vê se eu tô escondida lá, tá? Valeu, tchau. Você vai se esconder na esquina do açougueiro ou do jornaleiro? Nas duas. Nas duas, tá Isso, bom, isso, tá bom. tchau. E essa vozinha, assim? Essa vozinha, ela foi ficando cada vez mais fina e o bracinho foi ficando cada vez mais assim, porque o público foi pedindo e a gente foi aumentando e foi caindo. Então, não importa o que eu estava falando, tudo tinha uma coisinha que estava aqui. Não, e Solineusa é amada, o público adora, não esquece. Nossa, não esquece. Agora, nos 60 anos, você fez Solineusa de novo? Foi um sucesso, Bial, e eu vi isso. Uau, eu queria morar aqui. Existe um amor por quem faz rir. Você é grato a alguém que faz rir. Então, além da admiração artística, existe um carinho, uma intimidade que eu acho que da gargalhada junto da família. Um programa que você assiste com todo mundo e ri junto. Rir junto é uma terapia que é insubstituível.
Mas na Solineusa, a diarista, foram 3 anos e meio e eu me sinto assim fazendo uma graduação. Sabe, quando você vai ter uma coisa de se limpar da sua vaidade e deixar a comédia acontecer sem juízo. E eu acho que isso aconteceu. Libertador. Libertador. Então, dos personagens ligeiros da TV, ela vai para um cinema denso. Tem Corisco e Dadá, a Maria Lumanga, 2 filhos de Francisco. Gostou, pai? Gostou o quê, meu filho? Gostou o quê? A voz tá boa não, tem que treinar bastante ainda. Bobagem, filho. O pai tá falando bobagem. Vá logo pegar seu prêmio, vá. Eu acho que você é um bicho de cinema. Apesar de ser craque de televisão, você é um bicho de cinema. Eu acho que sim, foram 20 anos, né, antes de fazer televisão, é muita coisa. Humanas aconteceu de um encontro que eu tive com a Fafá. Há mais de 10 anos atrás, eu estava aqui em São Paulo lançando um documentário sobre Francisco Brenan, artista plástico, meu tio-avô. E saí com a Fafá para almoçar, que é uma amiga de muitos anos, muitos anos. E a Fafá estava muito comovida com a situação de exploração sexual no Rio Tajapuru, na Ilha do Marajó. E estava muito com uma sensação de urgência, né, de que era preciso fazer algo. E a Fafá me contou, me perguntou, Mana, tu já ouviu falar disso? Eu, no Nordeste, ali muito próximo, apesar do Brasil ter dimensões continentais, mas são 2 regiões muito próximas, eu nunca tinha ouvido falar, isso me chocou profundamente. Mas ali ela estava apelando para documentarista. Para documentarista, exatamente. E a documentarista ouviu, assim, para mim foi um chamado. Eu fiquei muito, assim, eu posso falar, até fiquei revoltada. Eu falei, como que isso está acontecendo enquanto a gente está conversando e continua acontecendo enquanto eu estou dando essa entrevista. E como documentarista, meu primeiro impulso foi esse, eu preciso... Mas aí, como documentarista, você teve uma reação rara. Quer dizer, isso não cabe num documentário. Por quê? Logo no início, no comecinho da pesquisa, Bial, entendendo que para contar essa história eu precisaria colocar mulheres e crianças que tinham vivido essas situações muito violentas de abuso e de exploração sexual na frente das câmeras, para me recontar, né? Toda vez que você reconta um trauma, você revive essa história. Então, não só eu iria expor elas, a imagem delas, como eu iria fazer com que elas passassem por uma nova violência. E isso, para mim, era eticamente inaceitável. Então, mas ao mesmo tempo, eu já estava muito mergulhada nessa história. Como mulher, isso estava me doendo a alma, assim. E entendendo que, além da exploração sexual, o abuso intrafamiliar era muito presente. E que a gente sabe que não é algo que acontece no Marajó, acontece no Brasil inteiro, acontece no mundo todo. Eu entendi, a ficção apareceu como um portal, uma possibilidade de contar essa história de uma maneira ética, respeitosa, cuidadosa, aonde eu não trouxesse ainda mais violência. E aí para você conseguir a Dira Paz, qual foi a sua cantada? Assim, o que você falou para ela e como você chegou nela? A Dira está no Humanas desde o início de 2014, o primeiro edital. Nós somos amigas do cinema, o cinema nos aproximou e viramos amiga de amor e de afeto, da vida, de apoio. E um belo dia, Mariana chega e fala, eu tenho um roteiro que eu quero te apresentar. Ela já tinha falado da ideia, mas aí ela me apresentou o primeiro tratamento. E trouxe essa mescla dentro dessa personagem, que é a delegada Areta, que aí eu falei, era para ser eu mesmo, que é a mescla do delegado Rodrigo Amorim e dessa pessoa que eu já conhecia antes do filme, que é a irmã Maria Henriqueta. E você estava segura para dirigir ator? Documentarista? Então, eu acho que esse foi o meu maior medo. E como que eu vou dirigir atores? E, Bial, eu tinha estado num set de ficção, eu acredito que 1 ou 2 vezes rapidamente. Então, eu tinha o meu medo era esse. Como que eu vou dirigir atores? Como que eu vou dirigir um set de ficção, sendo que eu não fui assistente, eu não fiz um curta-metragem, assim, eu realmente fui do documentário direto para a ficção. Teve esse momento do nosso encontro em cena, ou seja, tudo que teve antes, quando é na cena, é o valendo. E Mariana estava lá, segura, compenetrada e com a nossa intimidade, era só um olhar, como vocês veem, que ela tem uma calma. Não,
Uma calma Era- intensa. não, Uma calma... Você propunha, e quando propunha alguma coisa, não. Sabe, calmamente. E eu já entendia e já ia para o outro caminho. E com as crianças... Tinha muita intimidade. Outra dinâmica. Outra abordagem. A Jamile tinha 13 13 anos, a idade Você não da podia personagem. ou não podia ou não queria contar a história toda na sua barbaridade para ela. Então ela só descobriu o filme que ela fez depois que ela viu pronto? Um pouco, Bial. Tinha, claro, uma questão ética de transparência. Ela precisava saber sobre o que era o tema do filme. Nós conversamos com os pais e com todos os atores mirins, né, as crianças, sobre o que era o filme. Mas, para protegê-los, né, de uma violência psicológica, eu não queria jamais, né, que eles vivessem algum tipo de trauma fazendo o filme. Eu não permiti que eles lessem o roteiro. A gente não quis escrever uma cena de abuso literal, gráfico. Então, a elipse foi a maneira que a gente encontrou para contar essa história, sem falar diretamente. O não uso da trilha sonora também já estava no roteiro. Nunca consegui ouvir uma música, né, um score embaixo de uma... Quer dizer, era tudo muito duro, né? Então... Deixa eu mostrar um exemplo dessa ausência, dessa presença do silêncio. Essa parte que tu tá pintando, qual é o nome dela? Peito. Sabia que peito é uma parte íntima? Sabe que é íntima? É uma coisa que é só nossa, só da gente mesmo. Alguém já pegou aqui, no teu peito? Quantas toneladas pesa esse silêncio? E aí eu vou ter que também dar os créditos para nossa diretora, que dirigiu isso de uma forma como se fosse uma maestra dando o tempo da música. Ela dava o tempo da minha respiração e o tempo da respiração para a Jamile. Que às vezes tem uma parte técnica também. Conte 1, 2 e aí você concorda. Isso Mariana fez, ou seja, ela também já estava sabendo onde ela queria esses silêncios. E essa cena de uma delicadeza, né, de uma emoção, assim, é muito bonito. Então, assim, eu acho importante a minha personagem nesse sentido, porque é a presença do Estado. E faz diferença. E onde não tem o Estado, que é a presença da irmã Maria Henriqueta. Tem a presença daquele que se doa pelo outro, da Comissão Pastoral da Terra, daquela que arrisca a própria vida, como a gente já viu vários casos, pelos direitos humanos, pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Essa pessoa está fazendo alguma coisa de fato. Essa pessoa está tentando, de fato, transformar essa realidade. Então, é importante a gente falar que esse não é um problema só do Marajó. É um problema universal. Acontece aqui em São Paulo, acontece no Pará, acontece na França. Na sessão da França, no final, uma francesa levantou, e franceses não são de fazer isso. Falou, esse filme é muito importante, porque isso não está acontecendo só na Amazônia, está acontecendo aqui, acontece em todos os cantos, ou seja, engasgada ela estava. Nós tivemos essa experiência, então. É isso.